Muito boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Deixa eu arrumar aqui o computador. Bem, espero que vocês estejam bem. Estamos hoje aqui para mais uma monitoria nossa de Processo Civil 2. Hoje, já encaminhando para o final do semestre, né? Hoje já é 1º de novembro já. Semana que vem, já lembrando, no começo da aula, teremos a nossa revisão para a prova integrada presencial, tá? Eu vou revisar, vou aplicar a revisão para o pessoal da manhã, para os oitavos AM. É um oitavo só, né? Para o oitavo AM, um oitavo de manhã e um à noite, né? Se eu não me engano. E o Richard vai aplicar para o pessoal da noite, se eu não me engano. Então, já fica aqui o convite para vocês participarem da da nossa revisão para a prova integrada na semana que vem, dia 7 de novembro, uma quinta-feira, salvo engano. Acho que é isso mesmo, deixa eu confirmar aqui. 7, uma quinta-feira, no período da manhã. Hoje nós vamos revisar ainda em execução a parte final do semestre, a parte final da matéria, a parte final de processo civil, reta final para tristeza daqueles que gostam de processo civil como eu, e para a alegria daqueles que detestam processo civil. Estamos já entrando na reta final. Vamos ver sobre execução, continuar vendo sobre execução, assim como na semana passada. Semana passada a gente reviu os princípios, né, da execução. Hoje nós vamos ver sobre os atos executivos, sobre a execução e os institutos fundamentais do processo civil, e vamos ver um pouco sobre a ação de execução em si, como ela é, as características da ação de execução. Vamos começar em relação aos atos executivos, diferenciando os atos executivos, que são os atos pertencentes à fase de execução, dos atos cognitivos, que são aqueles presentes na fase cognitiva, na fase de conhecimento do processo. Os atos cognitivos, por sua vez, eles não alteram a realidade sensível do processo, né? Dos fatos. Mas eles simplesmente afastam as incertezas que recaem sobre aqueles direitos que estão sendo discutidos naquele processo. Então, o juiz, através dos atos de cognição, vai afastar as incertezas em relação àquele direito, vai formar as suas certezas, formar o seu convencimento, e através dos atos de cognição, dos atos cognitivos, ele vai declarar naquela lide, naquele processo de conhecimento, quem é que tem razão. Ele vai declarar nada mais, nada menos do que o direito, quem tem o direito naquele processo, quem está com a razão nas suas alegações naquele processo. Esses são os atos cognitivos. Os atos cognitivos servem para isso. Os atos executivos, por sua vez, eles são também emanados pelo juiz e são cumpridos por um oficial de justiça. Por qual intuito, por qual objetivo, para qual objetivo, né? Como nós vimos na aula anterior, o objetivo da execução nada mais é do que a satisfação do crédito. Então, os atos executivos são aqueles atos emanados pelo juiz para satisfazer o crédito do credor, que são cumpridos por meio de um oficial de justiça. Então, o oficial de justiça, ele realiza o cumprimento desses atos emanados pelo juiz no processo de execução, seja ele uma fase de cumprimento de sentença ou seja um processo autônomo de execução de título extrajudicial. Ok? Então, entendemos aí um pouco a diferença dos atos cognitivos e dos atos executivos. Vamos passar para a execução e os institutos fundamentais do processo civil. Vamos ver agora como funciona a execução em si no processo civil. Em relação, primeiro, nós vamos ver a relação da execução com a jurisdição, ou seja, a execução em relação com o Estado. O Estado, ele tem a função de solucionar os conflitos. Isso aí nós já sabemos desde quando nós
passamos a ter noção lá em teoria geral do processo, lá em TGP. Quando a gente começa a ter as aulas de TGP, começa a aprender a teoria geral do processo, nós já temos essa noção de que o Estado ele tem, por excelência, a função de solucionar os conflitos. Não à toa que, quando há uma lide, as partes vão até o Estado para solucionar aquela lide, para o Estado dizer quem tem razão por meio dos atos cognitivos, que foi o que a gente acabou de ver. Nesse sentido, então, a competência para executar um direito, além de também é do Estado. Além da competência de dizer quem tem razão naquele direito, de quem é o direito, o Estado também ele tem a competência para executar aquele direito. Isso também é competência do Estado. Além de dizer, então, quem tem razão, executar aquele direito também é uma competência do Estado. A competência, em relação à competência, o cumprimento de sentença, ele deve ser requerido aos tribunais, nos casos em que os processos tiverem competência, os processos de conhecimento tiverem competência originária no tribunal, o cumprimento de sentença ele deve ser requerido diretamente nos tribunais, ok? Ou ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau. Então, se for um processo de competência de primeiro grau, que teve a sua fase cognitiva no primeiro grau, este juízo de primeiro grau também será competente. O requerimento do cumprimento de sentença vai ser direcionado a esse juiz que decidiu a causa no primeiro grau, ou ao juízo civil competente nos casos de execução de sentença penal condenatória transitada em julgado, de sentença arbitral ou também de sentença estrangeira. Lembrando que a sentença estrangeira, para ser executada no país, ela deve ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ ele deve homologar essa sentença para ela ter efeitos aqui no Brasil e poder ser executada aqui no Brasil. Ok? O artigo 516, parágrafo único do CPC, ele traz uma importante flexibilização quanto ao foro da execução. O foro será competente para executar a para executar o direito, né? Para ser impetrada não, para ser requerida a execução. O credor, de acordo com o parágrafo único do 516, ele pode optar por 4 foros competentes, que são ao mesmo tempo concorrentes. Então, o credor ele pode optar por um desses 4 foros, que eles são concorrentes também. São eles: o juízo, onde a sentença foi proferida. Então, o credor ele pode optar simplesmente pelo juízo no qual a sentença foi proferida, para dar continuidade àquele processo. Ele pode optar pelo local, pelo foro do local onde se encontram os bens sujeitos à expropriação. Ele pode optar também, então, pelo foro do local onde estão sujeitos aqueles bens que vão ser expropriados. Ele também pode optar pelo atual domicílio do executado. Então, ele pode ver aonde o executado está domiciliado e executar o processo, o direito, naquele domicílio onde o executado estiver domiciliado. E também o juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. Então, esses são os 4 foros concorrentes que o artigo 516, parágrafo único do CPC traz. E o credor ele pode optar por qualquer desses foros, ok? Porque eles são concorrentes, então é a opção do credor, a faculdade do credor escolher em qual foro vai ingressar com a execução. Caso o exequente, o credor, ele propuser em outro foro, diferente dessas 4 opções, diferente desses 4, o juiz ele vai determinar a remessa dos autos, o juiz daquele foro em que ele foi impetrado equivocadamente, ele vai determinar a remessa dos autos de ofício, ele mesmo de ofício vai determinar
a remessa dos autos ao juízo que proferiu a sentença. Então, se o credor ele ingressar com a execução em um juízo que não seja esses quatro concorrentes, em algum foro que não seja esses quatro concorrentes, o juiz, de ofício, ele vai determinar a remessa dos autos ao juízo que proferiu a sentença. Então, automaticamente vai para aquele juízo que proferiu a sentença. O credor ele perde a faculdade de escolher um desses quatro foros concorrentes. Vai para aquele que proferiu a sentença, porque ele ingressou equivocadamente com a execução no foro errado. Se o credor, porventura, escolher uma das opções e esta opção for a de um foro diferente daquele que proferiu a sentença, ou seja, dentre as quatro opções que ele tem dos foros concorrentes, ele escolher aquele onde a sentença não foi proferida, o juízo daquele foro, se tiver um desses quatro concorrentes, porque se não tiver, acontece o que eu acabei de explicar, né? Vai ser o juiz vai determinar a remessa para o foro que proferiu a sentença. Mas caso o credor escolha uma das opções e a opção for um foro diferente daquele que proferiu a sentença, o juiz vai solicitar os autos do processo ao juízo de origem daquele processo. Então, o juízo que proferiu a sentença vai ser oficiado para disponibilizar os autos para a execução poder correr junto com o processo original, junto com a fase de conhecimento, junto com o processo de conhecimento, ok? Este juiz, este juízo de origem do processo, ele só vai poder recusar a disponibilização dos autos se for verificado que não foi cumprido um dos requisitos deste artigo, do artigo 516, ok? Na execução de alimentos, além dos quatro foros concorrentes, o credor ele também pode optar por ingressar com a execução no foro do seu domicílio. Então, além de poder ingressar no foro que a sentença foi proferida, ou no local onde se encontram os bens sujeitos à expropriação, ou no atual domicílio do executado, ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer, nas execuções de alimentos, o exequente tem uma quarta hipótese, o credor tem uma quarta, não, desculpa, uma quinta hipótese. Ele pode optar por ingressar com a execução no foro do seu domicílio. Então, aonde ele mora, ele pode ingressar com a execução neste foro, sem problema algum. O código, aliás, a lei que determina o processo de alimentos permite isso, que regula o processo de alimentos, né? A lei que regula o processo de alimentos permite isso. A sentença arbitral, por sua vez, ela não está mais sujeita a homologação. Então, o juiz não precisa mais homologar a sentença arbitral. A própria sentença arbitral já tem força de título executivo. E a competência para a execução, ela vai ser no foro onde foi realizada a arbitragem. Então, aonde foi realizada a arbitragem, o foro que foi realizado a arbitragem, é aquele foro que tem competência para acompanhar, né, para desenrolar a execução daquela sentença arbitral. Em relação à sentença penal condenatória transitada em julgado, ela vai ser executada perante o juízo civil competente. E a regra geral é o foro do domicílio do autor ou do local do delito. Então pode ser um desses dois foros, tanto o domicílio do autor quanto o local do delito, ok? A sentença estrangeira, desde que homologada pelo STJ para ter os seus efeitos aqui no Brasil, ela vai ser executada por onde? A sentença estrangeira, desde que homologada pelo STJ, é muito importante que ela seja homologada, senão ela não vai poder ser executada aqui. Ela vai ser executada na primeira instância da Justiça Federal. Então, a primeira instância da Justiça Federal é a justiça com o foro competente, é a justiça competente para o julgamento, para a execução de sentenças estrangeiras homologadas pelo STJ, ok?
E em caso de títulos extrajudiciais, porque se a gente parar para analisar, tudo que a gente falou agora são de títulos judiciais, são de sentenças, que é um título executivo judicial, são de decisões estrangeiras, de sentenças estrangeiras, que não deixa de ser um título judicial. Sentença penal condenatória transitada em julgado, que é um título judicial. Falamos também da sentença arbitral, que é um título judicial. Agora, em relação aos títulos extrajudiciais. Qual é a competência para o julgamento desses títulos extrajudiciais? Não havendo um foro de eleição naquele título extrajudicial, a competência ela vai ser do foro do domicílio do executado ou da situação dos bens. Então, vai ser o foro em que o executado tiver domiciliado, não o exequente, mas o executado estiver domiciliado, ou aonde estiver situados os bens que farão parte da execução, que serão alvos da execução, ok? Se o executado, porventura, tiver mais de um domicílio, pode ser demandado em qualquer um deles, tá? Não tem problema nenhum. Estando o executado domiciliado, tendo executado domicílio naquele foro, pode ser em qualquer um dos foros, em caso de pluralidade de domicílio. Se não tiver um domicílio certo, conhecido, executado, ele poderá ser demandado no local em que o executado for encontrado ou no domicílio do exequente. Não tem problema nenhum nessa hipótese, em caso de domicílio incerto e desconhecido. Ok? No caso de execução hipotecária, aplica-se a regra geral, ou seja, no foro do domicílio do executado ou da situação dos bens, tá? Porque a hipoteca não executa, não trata-se do bem mesmo, né? O bem é só uma garantia do pagamento na hipoteca. A execução fiscal, a competência é do foro do domicílio do réu, se ele não tiver o foro da sua residência ou de onde ele for encontrado. Ok? No caso de letra de câmbio e nota promissória, o foro competente será no local indicado do pagamento. No caso de duplicata, é o foro do local de pagamento ou domicílio do comprador. Ok? No caso de cheque, será o foro competente, será o do local do pagamento, ou, se não houver essa indicação, é o foro do local onde o cheque foi emitido. Ok? No caso das debêntures, as debêntures serão executadas no foro da sede da companhia que a emitiu. No caso de execução fundamentada em documento público ou documento particular, o foro competente é o do lugar do cumprimento da obrigação. No caso de contrato garantido por caução ou destinado a cobrar seguro de vida, bem como aluguéis e seus encargos acessórios, o foro será o do lugar do cumprimento da obrigação. Ok? E no caso de execução de crédito de serventuário da justiça, de perito, de intérprete ou de tradutor, dessas pessoas que atuam em um processo de conhecimento, será o foro onde tramitou o processo no qual esta dívida, essa obrigação adveio. Ok? Agora nós vamos falar, já caminhando, entrando, não, né? Caminhando, na verdade, caminhando para o final da monitoria e entrando no último tema da monitoria de hoje, nós vamos falar da execução, da ação de execução em si. Umas características, vamos falar um pouco sobre elas, tá? É por meio da ação de execução, na verdade, é por meio da ação em si, genérica, ação. É por meio da ação que se garante o quê? A tutela jurisdicional. Que nós vimos que ela também existe na execução, a tutela jurisdicional, não apenas na fase de conhecimento, mas na fase de execução também nos processos sincréticos e no processo autônomo de execução também existe
a garantia da tutela jurisdicional, ok? Nos títulos judiciais, como eu já disse, há uma mera prolongação da ação, né? A ação se prolonga. Inicia-se a fase de execução no mesmo processo, porque é um título judicial. Então haverá a fase de cumprimento de sentença. Não tem por que abrir um processo autônomo. Continua-se no mesmo processo. Esse formará o que eu disse e falei para vocês na última monitoria, o processo sincrético. Nada mais é do que esse processo que há uma prolongação, ok? Há um prolongamento. Nos títulos extrajudiciais, como eu já falei, há uma nova ação, há uma ação autônoma de execução, no caso de títulos extrajudiciais. O mérito na execução nada mais é, como eu já disse, a satisfação do credor. De modo que no processo de execução, ou na fase de execução, inexiste sentença de mérito. Não há sentença de mérito, eis que ela já foi obtida na fase de conhecimento, no caso de processos sincréticos. Mas mesmo nos processos de execução autônoma, não há sentença de mérito, ok? Porque o mérito é nada mais é do que a satisfação do credor. Então, houve a satisfação do credor, tem-se então que o mérito está resolvido. As condições da ação, assim como no processo de conhecimento, também há as condições na ação de execução que são as mesmas, a legitimidade e o interesse são as condições da ação também. No caso de falta das condições da ação, assim como no processo de conhecimento, nós temos que a carência da ação. O processo nada mais é, eu recapitulando um pouco um conceito de processo lá de TGP, é um instrumento por meio do qual se exerce o direito da ação. E, portanto, também se satisfaz o direito. Por isso que existe a ação de execução. Repetindo, então, o que eu já disse, né? Vai ser sincrético quanto aos títulos judiciais e autônomo quanto aos extrajudiciais. Tem dois requisitos para a ação, né? Tem que haver o inadimplemento, ou seja, o devedor tem que ter caído em mora, né? Deve haver o inadimplemento para ser ingressada a ação, para poder ser ingressada a ação, e obviamente tem que haver o título, seja ele judicial, seja ele extrajudicial. Deve haver o título e o inadimplemento. Sem esses dois, não tem por que entrar com uma ação de execução, né? Se não houver inadimplemento, por que vai haver execução? Se não tiver título, por que vai haver execução se nem tem título, né? Então é meio óbvio os requisitos da ação. Quanto ao lugar de pagamento, ele pode ser coesível ou portável. Coesível é se ele ocorrer junto ao devedor e o portável é se ocorrer junto ao credor, ok? Basta isso para a gente poder entender quanto ao lugar de pagamento. O devedor ele faz a prova de que pagou pela quitação, obviamente, é uma coisa óbvia, uma informação óbvia assim, na vida, não só no processo na ação de execução. É, o título executivo, ele é o documento que comprova a dívida, né? A dívida é comprovada por meio do título executivo, sendo ida o ato que desencadeia a execução. Então, o título, a dívida, aliás, é o ato que desencadeia a execução, né? Porque, como eu disse, para um dos requisitos para a execução é o inadimplemento. Então, a existência de uma dívida vencida, não uma dívida vincenda. A execução ela deve traduzir em uma obrigação certa, ou seja, quanto ao que se deve, líquida, ou seja, quanto se deve, e exigível, ou seja, pode ser exigida em juízo, ok? Ainda terão como características a taxatividade, ou seja, um rol legal, que a gente já vai ver agora, e a tipicidade, ou seja, que possui forma vinculada em lei. Em relação à taxatividade, o CPC ele traz de forma taxativa, num rol,
os títulos judiciais e os títulos extrajudiciais. Então, finalizando a monitoria, finalizando a nossa aula, os títulos judiciais eles estão previstos no artigo 515 e os extrajudiciais no artigo 784, respectivamente em seus incisos, ok? Eu vou passar alguns aqui, vou falar para vocês aqui alguns títulos judiciais previstos no 515 e alguns títulos extrajudiciais previstos no artigo 784. O artigo 515 prevê que títulos judiciais são decisões proferidas em processo civil, ou seja, decisões condenatórias, decisões homologatórias de autocomposição judicial, ou seja, transição e conciliação, decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, formal de partilha, crédito de auxiliar de justiça aprovado por decisão judicial, sentença penal condenatória, sentença arbitral, sentença estrangeira desde que homologada pelo STJ, decisões interlocutórias estrangeiras e outros títulos judiciais também que o artigo 515 traz. E os títulos extrajudiciais, previstos no 784, como eu falei, são os títulos de crédito, né? Cheque, duplicata e afins, escritura pública ou documento público assinado pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. É muito importante estar assinado por duas testemunhas. Se não tiver assinado por duas testemunhas, só pelo devedor, não configura esse título extrajudicial. Instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia, e aquele garantido também por caução. O contrato de seguro de vida em caso de morte, também a título extrajudicial. O crédito decorrente de foro laudêmio. O crédito decorrente de aluguel. Contribuições de condomínio. Certidão de valores de contrato e outros títulos que o artigo 784 também traz, que não convém aqui ficar falando todos também, né? Senão vai ficar uma coisa chata, repetitiva. Então é isso. Acho que deu para a gente revisar um pouco sobre esses tópicos de execução. Amanhã o Richard vai desenrolar também mais o assunto de execução com vocês, obviamente outros tópicos, outros temas, para não ficar uma coisa repetitiva entre os monitores. Então, também não percam as monitorias do Richard, porque aquilo que eu falo, o Richard não fala, e aquilo que o Richard fala, eu também não vou falar para não ficar uma coisa repetitiva, né? Então é isso, agradeço a presença, a paciência, a audiência de vocês aí que assistem no YouTube gravado. Reitero o convite, né, para a semana que vem vocês estarem conosco aí, o pessoal da noite com o Richard, o pessoal da manhã comigo, para a revisão da avaliação integrada. Já estou em contato com os professores, o Chacon no período da manhã, o Antônio no período da noite, para passar as dicas da prova integrada. Então, eu e Richard também estamos aí organizando a matéria baseado nas dicas da prova integrada, né? Para a gente também não dar, porque se a gente for revisar tudo é muita matéria, então a gente vai revisar exatamente só aquilo que vai cair na prova integrada, só os assuntos que serão temas de questões da prova integrada. Então a gente conta aí com a presença de vocês, né? Obviamente, se vocês não puderem ir, a gente vai entender, mas será muito legal e interessante se vocês forem, para ficar uma coisa legal, dinâmica, né? Porque a gente também se prepara para isso. Há também uma preparação da nossa parte, então seria legal se vocês estivessem presentes. Mas é isso, agradeço por toda a paciência, todo o apoio de sempre. Novamente, digo, assim como toda a monitoria, que estamos aqui à disposição para dúvidas, auxílios, que vocês precisarem aí durante a faculdade, nos estudos, para as matérias, para as provas, no estudo para a OAB também, que está chegando, né? Falta exatamente um mês, né? Porque vai ser dia 1º de dezembro, salvo engano. Dia 1º de dezembro, então falta exatamente um mês aí para a primeira fase da OAB 42. Então aí vocês também contem conosco para
todas as matérias. Teremos aí o simulado, né, que a faculdade vai fazer também. Estaremos aí auxiliando vocês. Então, contem conosco. Os estudos, para as preparações, para as provas da faculdade, para as questões da vida também, OAB e outras coisas, tá bom? É isso. Um abraço, um forte abraço a todos vocês. Obrigado novamente pela paciência e por acompanharem as monitorias, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.